Olá, nós vamos continuar nossa aula de sistema neural. O último, os últimos dados, né, o assunto que nós vimos, o último assunto foi sobre sinapse. Nós falamos as etapas da passagem da informação na sinapse química, com o potencial pós-sináptico excitatório e o inibitório. Depois demos esse exemplo bonito, né, da Scientific American, mostrando que o neurotransmissor tanto pode gerar um PPSE, um PPSI, como também atuar no DNA para gerar uma alteração no processo de transmissão da informação, gerando memória, gerando ativação de outros neurônios, uma plasticidade neuronal, aumentando a quantidade de ramificações, por exemplo, que nós vamos mostrar daqui a pouco um exemplo. Aqui nós mostramos que esses pontinhos, né, são miosinas ligadas nas sinapses da célula de Purkinje. E que significa isso? Que se tem proteína motora, se tem um tipo de miosina, há chance de que ocorra modificações de movimento nessas sinapses. Aqui nós vimos as sinapses modificadas pelo uso. Quanto mais você usa, maior a quantidade de neurotransmissores produzidos. Aqui aquela mesma imagem, só que com as setas mostrando a localização das miosinas. As brancas mostram a miosina na membrana e as pretas mostram a miosina dentro do axoplasma ou do citoplasma dos dendritos. Interessantemente, numa imagem bem maior, né, de cerca de 200 mil vezes, esses são os pontinhos de ouro que marcam a miosina. E aqui você vai perceber uma linhazinha tênue, né? Quanto maior a gente faz a imagem, menos nítida ela fica, né? Então nós supomos que isso aqui é uma quitina, até pela estrutura dela. Então aqui a gente conseguiu demonstrar nesse artigo que a quitina lá no... Isso já faz tempo, né? A quitina lá no cerebelo está ligada com miosina, o que significa que de alguma forma os dendritos e axônios se contraem ou se movimentam naquela região. Agora nós falamos dos neurônios, da passagem da informação, vamos falar da neuróglia, que são as células sustentadoras e de defesa do tecido neural. No geral, a neuróglia nasce dos mesmos precursores dos neurônios, né, no início do processo de desenvolvimento, considerando o tubo neural. Então, a neuróglia ela é formada pelo astrócito, são dois tipos morfológicos, não fisiológicos. A micróglia, que nasce do mesoderma, né, que é um tipo de macrófago especializado no sistema neural. E os oligodendrócitos. Tem mais aqui, como por exemplo a célula de Schwann faz parte da neuróglia, o epêndima faz parte da neuróglia, e a gente vai estudá-los. A imagem de baixo está mostrando os neurônios, né, aqui um neurônio, e aqui um oligodendrócito formando a bainha de mielina desse neurônio no sistema neural central, aqui de outro neurônio. E esse aqui é um astrócito, que a função dele, nós vamos falar com mais detalhes, é obter nutriente do vaso sanguíneo e distribuir isso para o neurônio. O neurônio é tão especializado que ele nem come direito, vamos dizer assim, ele tem que ser alimentado, tem que dar comidinha na boca dele.
Esse aqui é um vaso sanguíneo, mostrando isso aqui, ó, que são chamados de pés vasculares dos astrócitos, que formam uma complexa barreira hematoencefálica, que a gente vai comentar também. Essa estrutura, também retirada da Scientific American, mostra uma sinapse acontecendo com o neurotransmissor, e foi descoberto há um tempo que logo depois que ocorre a passagem da informação, cerca de 10 milissegundos, os astrócitos em volta, eles sofrem um potencial também. Eles se iluminam, vamos dizer assim. Então foi proposto que os astrócitos podem estar associados à memória. Isso não é uma certeza, não tem como garantir isso, mas foram os estudos mais recentes. A questão da neuróglia, ela é interessante em relação aos astrócitos, que no estudo do cérebro de Einstein, foi descoberto que ele tinha mais astrócito do que o normal em relação à relação neurônio-astrócito. Então, por exemplo, enquanto uma pessoa normal tinha uma média de 8, Einstein tinha uma média de 10 astrócitos por neurônio. Naquela época em que o cérebro dele foi estudado, que ele faleceu em 1955, então foi na década de 60, deram um grande valor ao estudo dos astrócitos, da neuróglia. Mas como não conseguiram descobrir quase nada em mais de 10 anos de estudos, parou. E voltou a ser estudado nos anos 2000, no início dos anos 2000, em que essa descoberta da excitação dos astrócitos foi feita. A partir disso, parece que existe uma sustentação eletroquímica também que os astrócitos fazem em relação à transmissão química dos neurônios. No entanto, nós paramos por aí também. Os estudos com os astrócitos, com o ligodendrócito, eles não evoluíram muito mais do que isso, apesar de que ele se torna muito importante nessa questão da barreira hematoencefálica, que faz um controle de substâncias que entram no sistema neural central. Nem toda substância entra. E a ideia é saber por quê. Como que o cérebro escolhe o que entra? Como que o cérebro controla o que entra através dessa barreira? E o mais interessante, recentemente foi proposto que existe uma conexão entre essa barreira hematoencefálica com o intestino, de forma que o cérebro mandaria sinais químicos desconhecidos até o momento para o intestino para aumentar a absorção das necessidades alimentares do cérebro. Alguns cientistas utilizam como exemplo disso o caso da pessoa ter vontade de se alimentar de carne em determinado momento, de açúcar, chocolate em determinado momento, exceção feita a chocolatras. A pessoa acaba tendo vontade de se alimentar provavelmente daquilo que o cérebro está precisando. No entanto, isso tudo é especulação. Nós não sabemos o quanto é verdade. São suposições baseadas em comportamento cujas evidências bioquímicas, né, nem histológicas foram demonstradas, porque nós não temos uma sequência contínua de astrócitos ligadas aqui nessa membrana, né, nesse endotélio do capilar. Então, se fosse uma barreira constante, você teria que ter uma ligação constante aqui, ó, formando uma segunda barreira de membrana.
mas isso não é visto em termos histológicos. Então, para nós, a barreira hematoencefálica, nós teremos um item depois, né, sobre isso, para falar da barreira hematoencefálica, ela existe, mas as funções detalhadas dela, como que ela trabalha, ainda é um mistério para a ciência. No geral, o que nós sabemos é que há dois tipos de astrócitos morfológicos: o protoplasmático, dentro do sistema neural central, na substância cinzenta, e o fibroso, na substância branca. O misto seria um terceiro tipo. Ele, se tiver parte na substância cinzenta, ele apresenta o aspecto protoplasmático. Se ele tiver a outra metade fora, ele apresenta o aspecto fibroso. Eles têm o mesmo DNA, são o mesmo tipos de células, mas nós não sabemos o motivo. Eles apresentam formas diferentes de acordo com o meio. Mas a função é a mesma, de pés vasculares, né, com os capilares, para alimentar os neurônios ou os axônios. No caso, os neurônios na substância cinzenta e os axônios na substância branca. Interessantemente, isso acontece com árvores na Amazônia. Árvores com a parte voltada para o rio e com as folhas próximas ao rio, como alguns peixes são vegetarianos, elas apresentam uma proteção extra para evitar a alimentação dos peixes. As folhas são duras, voltadas para o rio, mas elas são moles, voltadas para o lado da floresta, onde não acontece esse tipo de alimentação. Em ambos os casos, nós não sabemos as causas dessa modificação. Os astrócitos, como a gente falou, têm função de sustentação do neurônio e de formar a barreira hematoencefálica. Durante muito tempo isso foi uma incógnita, né? Será que ele forma? Não, hoje nós temos certeza que ele forma, não sabemos como que isso é organizado. E como nós dissemos, estão localizados na substância branca e cinzenta do sistema neural central e mudam de tipo de acordo com essa localização. E eles formam uma gliose, que é uma hiperplasia quando ocorre uma lesão cerebral. Por exemplo, no acidente vascular cerebral, em que o indivíduo sobrevive, aquela região em que os neurônios morreram, eles se multiplicam e formam o que nós podemos chamar de tecido cicatricial na região do sistema neural. Os oligodendrócitos, né, são pequenos dendrócitos, pequenas ramificações, são esses aqui. A principal função dele é formar a bainha de mielina no sistema neural central, e essa bainha de mielina chega só a formar cerca de 50 bainhas de mielina em neurônios diferentes. E ele está associado também à esclerose múltipla. E a questão da esclerose é algo bastante complexo. A esclerose ela é uma doença autoimune em que os anticorpos eles atacam a bainha de mielina. E aí, sem a bainha de mielina, a velocidade, a transmissão do impulso nervoso, ela é menor. E algumas funções não são bem conduzidas, né, quando há ausência de mielina. E ela está associada a um processo psicológico muito triste na família. O indivíduo que tem esclerose múltipla, ele começa a ter os problemas devido à destruição da bainha de mielina e dos oligodendrócitos, mas eles se multiplicam por mitose, é importante dizer isso, e também são formados por células do epêndima que existem no sistema neural adulto. Mas enquanto ele vai sendo destruído, o paciente vai ficando numa situação muito difícil, né? Perdendo as funções de um modo geral, inclusive funções motoras, cognitivas. Aí
é uma questão de uma senoide, né? Então, há uma alta destruição, acabou a mielina, como é que o organismo responde? Diminuindo a quantidade de anticorpo. No que diminui a quantidade de anticorpo, a quantidade de mielina aumenta. Aí a pessoa vai tomando as funções novamente. Então, quando a mielina aumenta e a pessoa vai voltando às funções normais, a quantidade de anticorpo aumenta. Então, o indivíduo ele passa a melhoras e pioras constantes até falecer, o que deixa a família numa situação muito difícil, porque por mais que se explique, né, ela comemora bastante a melhora do indivíduo e acha que vai haver cura mesmo não tendo cura até o momento, gerando um desgaste psicológico muito grande da família. A micróglia, nós vimos, ela é derivada do mesênquima. Ela é um tipo de macrófago e faz a função de fagocitose, né? Corantes não tóxicos injetados em rato. Quando se faz uma análise depois, em corte histológico, observa-se que esse corante foi ingerido pela micróglia, demonstrando o efeito fagocitário dele. Em geral, a função da neuróglia, né, é formar uma estrutura de sustentação para os neurônios e de defesa, além de uma sustentação bioquímica em termos de alimentação dos neurônios e fisiológica importante, formando a barreira hematoencefálica. O epêndima, que é um tipo de neuróglio, ele é um tecido epitelial de revestimento. Vamos lembrar que o tecido neural nasceu da ectoderma, né, através da invaginação dela. Então, essa parte que vocês estão vendo aqui, ó, roxinho, num aumento pequeno de 100 vezes, o epêndima. Ele envolve a estrutura interna do sistema neural central, onde estão localizados o líquor. O líquor é uma mistura com 99% de água que envolve o tecido neural, ou seja, por fora e também por dentro, fazendo com que o cérebro fique dentro de uma estrutura aquosa, como se a gente tivesse um aquário mesmo para o cérebro dentro de nós mesmos. Então ele fica flutuando dentro do nosso crânio e da coluna vertebral, também a medula. Quando o epêndima ele se junta com vasos sanguíneos, ele forma o plexo coroide, que está sendo mostrado aqui, que junto com a aracnoide é um dos produtores do líquor, né, o plexo corioide e aracnoide. Nos ventrículos, né, o plexo coroide tem 2 ventrículos laterais, o terceiro ventrículo no nível do diencéfalo e o quarto ventrículo é anterior ao cerebelo no ser humano, né? No animal não tem como falar anterior, é abaixo mesmo. Aqui, isso aqui também retirado de imagens bonitas da Scientific American, as células tronco neural no adulto, que foi uma descoberta meio sem querer, vamos dizer assim, em que um cientista mexicano chamado Álvares Builha, em que eu tive a oportunidade de conhecer num congresso para neurocientistas no Rio de Janeiro. Ele se apaixonou pelo Brasil, ele falava, eu não conseguia parar de falar da floresta amazônica porque o voo dele passou em Manaus. E ele falou, o país de vocês é lindo, ele repetia isso várias vezes. O que ele disse? O que ele fez? Ele estudava canário
e canário, canto de canário, comportamento sexual de canário. Então os canários, eles cantam na época da reprodução, os machos, e depois param de cantar. Então a pergunta dele foi, por que eles param de cantar? O que gera o canto é o neurônio, e o neurônio motor. Será que esses neurônios morrem e depois são formados novamente? Aí ele foi estudar, então ele pegou um tanto de canário na época da reprodução, sacrificou, fez os cortes histológicos e encontrou lá os neurônios do canto. Já estavam, vamos dizer assim, já tinham sido estudados e já tinha uma noção do que era. Aí ele pegou a mesma quantidade de canário, na época em que não era reprodutora, e foi estudar e os neurônios sumiram. Então a conclusão foi que os neurônios nasciam e depois morriam nos canários. Aí questionou-se uma coisa que até então não se questionava, que era o seguinte: células, novos neurônios são produzidos no adulto? Já se tinha certeza que não. Inclusive a teoria do QI antigo dizia que se a pessoa nasce com uma inteligência, ela morre com aquela inteligência. E essa descoberta foi tão importante que ela mostrou que o indivíduo pode ficar inteligente ao longo do tempo, produzindo inclusive mais neurônios. Então essa teoria do QI fixo foi por água abaixo. E a história do QI também, do coeficiente intelectual, ela é bem relativa. Existem vários testes, mas nenhum deles foi comprovadamente eficaz em fazer essas demonstrações. Quem gosta disso é americano, né, para ficar falando do QI dos outros. Mas o que aconteceu? Foi descoberto que esse tipo de produção de novos neurônios vem do epêndima. E aquele epêndima que existe nessa região, em volta dos chamados ventrículos laterais, ele produz novos neurônios a vida inteira no bulbo olfatório. O bulbo olfatório está associado à ramificação dos nervos olfatórios. Como a pessoa soa o nariz a vida toda, esses neurônios vão morrendo e novos vão sendo produzidos o tempo todo. Isso é chamado de, isso aqui, ó, de rota linear ou rota direta dos neurônios para o bulbo olfatório. No entanto, foram descobertos que novos neurônios são produzidos no hipocampo. Esse aqui é o hipocampo, localizado profundamente ao lobo temporal. E que esses novos neurônios, eles vêm a partir do epêndima que forma a parede dos ventrículos laterais do terceiro ventrículo. Então, vamos dizer que o patinho feio, que era o epêndima, que ninguém estudava, se tornou hoje um ponto de estudos farmacológicos muito grande, porque eles produzem neurônios e esses neurônios sofrem migração nos adultos. Isso foi descoberto em pássaros, em répteis, em ratos e em seres humanos. Então, uma célula tronco neural, aqui o desenho não está bom, porque é um epêndima, mas nenhuma célula tronco foi vista até hoje. Ela existe porque nós temos certeza da função dela. Então, uma célula tronco epitelial, é óbvio que ela tem que existir, porque se todas as células da base da epiderme se transformasse para formar uma célula morta na parte superior dessa epiderme, não ia sobrar nada mais para produzir outra. Então você conclui que para cada célula funcional, em termos de produção de uma função, uma fica. Essa que fica é chamada célula-tronco. Então, quando você pega a célula-tronco de um cordão umbilical, por exemplo, você tem certeza que lá tem célula-tronco, mas você não sabe qual é. Você pode colocar no microscópio, olhar e não tem nenhuma separação morfológica entre elas. Interessantemente, se tem bioquímica, nós não descobrimos ainda. Então, essa célula-tronco neural, ela forma tanto a célula neural quanto um precursor geral. Esse precursor, no adulto, 50% morre. O resto, como nós havíamos falado, é o mesmo precursor para o astrócito, para o oligodendrócito e para novos neurônios. Isso que nós temos
de mais recente em termos de estudos de produção de neurônios no sistema neural central. Quando eu falo recente, uns 10 anos mais ou menos, 15 anos, em que isso começou a ser estudado. Por isso, esse trabalho. O que significou esse trabalho? Naquela época, a plasticidade neural era uma novidade. Como eu disse, eu ainda era aluno de graduação, então faz tempo, né? Essa plasticidade, ninguém tinha ainda muito certeza sobre ela. Então, isso aqui foi uma evidência indireta de que, se existe proteína motora na região das sinapses, então existe alteração de movimento dessa estrutura. Então, esse estudo aqui foi, vamos dizer assim, um estudo pequeno que comprovou, ou indiretamente, de que a plasticidade neural ela existe. Se a plasticidade neural existe, significa que todo mundo pode ficar mais inteligente com o passar do tempo, né? Então aquela desculpa de eu não consigo, eu não dou conta, na verdade, pode ser um momento da vida do indivíduo que ele está com dificuldade, mas o esforço ele vai gerar mais conexões, mais neurotransmissor, maior quantidade de conexões gerais no sistema neural central, portanto, o indivíduo fica mais inteligente. A barreira hematocefálica, como nós dissemos, ela é feita pelos astrócitos. Observa aqui, esse é um astrócito, um vaso sanguíneo, e ele formando, junto com a membrana do vaso, né, que é do endotélio, a membrana voltada para o sistema neural, se junta com a membrana do astrócito. Aqui também, mostrando a barreira hematoencefálica, que, por exemplo, ela não permite a utilização de derivados de lipídios na alimentação do cérebro. Mas ela permite uma ampla entrada de glicose, por exemplo, né? Nós fizemos um estudo sobre a barreira hematoencefálica relacionada à entrada de Trypanosoma cruzi no cérebro. Esse trabalho ele mostrou o seguinte: quando o indivíduo ele é infectado e junto com ele existe um ácido caínico, que é o Ka aqui, esse ácido caínico, por um motivo também desconhecido, ele destrói a barreira hematoencefálica do rato. Então, quando a barreira hematoencefálica é distribuída, que é essa região preta, você vai ver que ocorre uma entrada de Trypanosoma cruzi em grande quantidade das várias cepas do Trypanosoma cruzi, né, a Y, a PNM e a CL, muito mais do que quando o rato é só infectado. Então, é claro que o sistema, o Trypanosoma, ele ataca o cérebro, o coração, o intestino, o fígado. E antigamente achava que algumas cepas dele, elas atacariam mais o cérebro, mais o intestino, mais o coração, mas isso não é verdade. Você pode dizer que o indivíduo que tem o Chagas, ele tem o cérebro atacado, o intestino atacado. Então, essa parte aqui pontilhada é onde ocorreu somente a infecção. Nós sabemos disso através dos chamados nódulos griais, porque esse nódulo ele é formado com um tecido cicatricial em volta do Trypanosoma, né? Então, aqui você observa a importância da barreira hematoencefálica, inclusive na proteção contra infecções. O cérebro, ele é envolvido, o sistema neural, né? Ele é envolvido por camadas protetoras de grande importância para a manutenção da fisiologia dele. E essas são 3 camadas. Uma camada muito grossa, né? Lá na anatomia você vê isso, ela está ligada a partes do crânio, né? E feita de tecido conjuntivo denso modelado, bastante denso, que é chamada de dura mater.
uma estrutura, o nome já fala, né? Dura é dura mesmo. Encostada no sistema neural, também lá na anatomia, se você tiver oportunidade, talvez alguns cérebros, quando você pega esse cérebro lá, você tem uma camadinha fina, assim, quando você puxa, ela é até bastante elástica, que penetra nos sulcos, que é a pia mater. E muito difícil de ver, mas é possível que se veja aracnoide, que é entre as duas. Nas preparações cotidianas anatômicas é muito difícil de ver, mas ela também é bastante elástica. Os vasos sanguíneos e os capilares, eles estão na aracnoide. Então, uma proteção superficial é dada pela dura mater, uma resistência mais profunda ao tecido neural, porque ele é muito mole, é dado pela pia mater, e a aracnoide entre elas, que tem vaso sanguíneo, é produtora do líquor. Esse líquor que fica na região superficial do sistema neural. Superficial em relação ao tecido neural, né? Que nós falamos que o sistema neural ele está envolto por líquido, que é o chamado líquor. E cheia de vasos sanguíneos, né? Então ocorre essa produção do líquido aqui. Aqui é importante, vocês vão ver na anatomia, os chamados espaços subdurais, espaço subaracnoide, em termos de anestesia lá na medula. Algumas vezes ocorre anestesia no nível do tronco encefálico, né? E até da região cervical. Mas o mais comum é anestesia na região lombar, né, abaixo da segunda vértebra. Aqui uma imagem mostrando, né, o couro cabeludo, o crânio, a dura mater, a aracnoide, né, que está aqui em azul, e a pia mater em cinza aqui. Né? Então, essa pia mater envolve, olha aqui, ó, os sulcos, né, do sistema neural, e acima tem a dura mater, a aracnoide, onde tem o líquor. Aqui mostrando um pouco da relação do líquor e dos plexos corioides que o produzem. Vamos primeiro nessa imagem azul, ó, que você está vendo a circulação do líquor. E essas granulações aqui são locais da aracnoide onde ocorre uma produção maior de líquido. Então, no espaço subaracnoide, você tem líquor, essa região azul também, dentro dos ventrículos, então aqui já envolve, ó, dentro dos ventrículos, nós temos esses ventrículos laterais, aqui o terceiro ventrículo, aqui o quarto ventrículo, envolvendo isso. E dentro, né, dos ventrículos. E aqui envolvendo também tem líquor. Então, o cérebro fica ali dentro meio balançando. Existe um caso de amnésia derivado de um acidente que se chama, em geral, ricochete. É quando o indivíduo sofre um acidente automobilístico e está com cinto de segurança. Isso não é motivo para tirar o cinto de segurança, não, né? É o que eu vou falar. Mas acontece o ricochete assim, o carro bate, então ocorre uma desaceleração muito grande e o cérebro vai para frente. A cabeça vai para frente e o cérebro que está dentro da água vai junto, né? Só que aí quando para, o cérebro também para e ele dá uma diminuída, porque o tecido dele é muito mole. E aí, depois do impacto, você volta. Então, no que você está voltando, você imagina a força do cérebro contra o crânio e trazendo de volta. Então, muitas vezes, quando isso acontece, o cérebro incha e ocorre casos de amnésia. Algumas elas voltam o indivíduo volta a lembrar, outras vezes ele não volta a lembrar daquilo que ele esqueceu. Aqui, olha, uma visão macroscópica do plexo coroide. A seta mostra a visão microscópica. Aqui também 10 vezes, olha, essa parte mais escurinha é o epêndima. Aqui embaixo o epêndima com vasos sanguíneos, ó, esse aqui em vermelho são hemácias em grande quantidade. Então isso aqui não é um capilar, né?
Isso aqui são arteríolas, porque a quantidade de hemácias é muito grande aqui dentro. E isso é o plexo coroide. Aqui do lado, isso aqui, essa região aberta aqui, ela dos dois lados são os ventrículos laterais, né? Tá aqui. E o plexo coroide mostrado. Quando o líquor é produzido em excesso, o indivíduo tem um quadro clínico chamado de hidrocefalia. Há um bom tempo atrás, a cirurgia era muito difícil, então o indivíduo ficava com a cabeça muito grande. Fora isso, devido à pressão do líquor na parte interna e externa, ela comprime o cérebro e a caixa craniana. Para tentar diminuir isso, ela aumenta de tamanho. Então, nessa compressão, o indivíduo sentia vômitos, mal-estar, perda de algumas funções. E no caso, hoje, isso assim que é verificado, faz-se uma cirurgia onde nessa região aqui, ó, nessa região que tem uma abertura, né, forame de Lúcica, que não está mostrando, se coloca um tubinho e esse tubinho sai, passa aqui debaixo da pele e vem até aqui acima do pulmão, no ápice pulmonar, onde você pode deixar pingando, mas o melhor é passar direto para a criança, para ele cair na região abdominal. Até porque quando ela vai crescendo, você não precisa ficar fazendo cirurgia para mexer no dreno, né? Ou nesse tubo. Porque quando a criança cresce, evidentemente que o tubo vai subindo, não é mesmo? E aí evita, quando mais baixo coloca, mais comprido coloca, evita esse tipo de cirurgia. A hidrocefalia ela tem causa genética, quando os forames que estão associando os ventrículos, né? Muito difícil que aconteça com aqueduto mesencefálico, entre os ventrículos, entre o terceiro e o quarto ventrículo, chamado de aqueduto de Silves, e entre os forames de Magen de Lúcica na região do tronco, é mais fácil que esse forame, que essa aberturazinha, esteja fechada em termos genéticos. Mas crianças que têm meningite muito cedo, né, o recém-nascido, infecções cerebrais, por algum motivo, por hemorragia, principalmente se for uma meningite hemorrágica, coágulos podem fechar essas regiões e aí é necessário que ocorra o procedimento cirúrgico para o indivíduo não ter a hidrocefalia, que é um problema clínico, né? O sistema neural central apresenta várias características interessantes e essas características nós vamos falar aqui de um modo geral, inclusive de córtex, e que pode gerar situações de interesse em relação à localização, por exemplo, da medula. Observe que na região cervical C5, T2, torácica 2, torácica 8, lombar 1, lombar 2, sacral 3, tanto o tamanho da medula é diferente, quanto a substância cinzenta delas difere. Observe que de C5 é onde está o plexo braquial. Então, como eles recebem, emitem neurônios, informações para o membro superior, ela é maior. Aí ela vai diminuindo na região torácica baixa, na região do tronco. Aí na lombar 1, não tem ainda o plexo sacral, ou lombo sacral. E o plexo lombo sacral está associado a neurônios do membro inferior, então ele acaba ficando maior e depois a medula fica pequenininha, né? Tem dois entumecimentos. Então aqui que você tem é que as características da substância cinzenta podem determinar a região da medula. Essa região cinzenta tem corpos de neurônios. Aqui do lado
Isso aqui é uma parte da medula. Essa parte é substância cinzenta, essa é substância branca. Eu coloquei de propósito para você ver esses neurônios grandes assim, ó, que são neurônios motores alfa, que estão aqui. Esses neurônios menores são neurônios motores gama, que estão associados ao sistema neural autônomo, e os alfa estão associados ao sistema neural voluntário. É aqui um motoneurônio gama, aqui um motoneurônio alfa. Aqui em cima o cerebelo com as células de Purkinje marcadas, né? Ela tem uma camada, chamada camada das células de Purkinje. Aqui embaixo uma camada granular com células chamadas granulares, que são menores. E em cima, onde ocorrem as sinapses com os axônios, né, dessa célula de Purkinje, que isso aqui são axônios, perdão, isso aqui são dendritos, os axônios estão para baixo. Essa camada é chamada molecular. Então o córtex ele apresenta de forma diferente na medula, no cerebelo e no córtex cerebral. Isso aqui foi um dos nossos trabalhos com álcool. Observa que a camada da célula de Purkinje ela é bem clara. E observa aqui, ó, a destruição da camada da célula de Purkinje por uma invasão de células moleculares, como é comum no processo de tratamento alcoólico. Aqui também ó, a região das células de Purkinje no cerebelo de rato. Tá? Dá uma imagem bonitinha, só que observa que aqui não foram marcadas as células cerebelares. Uma explicação detalhada disso é um pouco demorada. Mas só para mostrar aqui o cerebelo, a região da célula de Purkinje, que está aqui, essa região é uma região molecular e essa região é uma região granular. Os neurônios de Purkinje, desenhada por Ramon e Cajal, se vocês quiserem conhecer um pouco da história das neurociências, em que a gente explica inclusive esse trabalho de Ramon e Cajal, que junto com Camilo Golgi ganhou o prêmio Nobel, o primeiro prêmio Nobel de Medicina, existe lá na nossa playlist de neurociência 3 aulas sobre a história das neurociências, em que a gente explica isso. Essa aqui é a célula de Purkinje, desenhada por Ramon e Cajal. Aqui, de novo, o cerebelo, né? Essa região granular, essa região molecular, e aqui o cerebelo com as células de Purkinje cortadas transversalmente. São células grandes, são neurônios bonitos, interessantes de se ver. Já no córtex cerebral adulto, observa que a coisa é bastante complexa. Existem 6 camadas, isso em estudo superficial. Em estudos detalhados, existem cientistas que contam até 7 camadas, e dentro da camada 7, da camada 6, eles contam A, B ou ABC como subtipos. Isso aqui ó, é determinado pela histologia. Então, o estudo histológico das camadas, essa camada é chamada de molecular, essa 2 é chamada de granular externa, a 3 é chamada de piramidal externa, a 4 é chamada de granular interna, a 5 é chamada de piramidal externa e a 6 é chamada de fusiforme. Observa aqui uma representação só dos neurônios motores nas camadas de um modo geral. Essa camada aqui, esse córtex aqui, com certeza é do giro pré-central, por causa da presença desse neurônio, chamado neurônio de Betz, que é a maior célula do corpo humano, representa 40 micrômetros de tamanho, e ele pode ser visto como um pontinho preto numa base branca, você olhando numa distância de cerca de 20 centímetros. A outra célula que equivale em tamanho é o ovócito da mulher, ovócito 2, preparado para a fecundação. Né? Aqui são as histologia de fibras, colocada com prata. Né? Essas fibras aqui ó, são chamadas de fibras ou camada de Gallinger, né? Nesses Beilinger. E aqui uma visão
generalizada onde aparecem as células granulares. Existem 5 tipos de córtex, né? E como a gente havia falado, você pode dividir também em A, B e assim por diante, né? Então esse aqui é um tipo de córtex, que é um córtex motor, por exemplo. Esse córtex aqui é um córtex chamado de granular, de regiões terciárias, existe na área pré-frontal. Evidentemente que vocês não vão precisar saber isso nesse nível de estudo, né? Que é o estudo da graduação, mas apenas mostrando que existe mais de um tipo de córtex e que esses tipos de córtex geraram, junto com estruturas funcionais, as chamadas áreas de Brodmann, né? Que são essas áreas dividem o cérebro em várias regiões para comentários fisiológicos. Isso aqui é a região pré-frontal, que é o material nosso de macaco. Nós fizemos um Golgi Cox dessa estrutura. Essa parte de baixo aqui, isso aqui é um neurônio motor. Se você acompanhar aqui a ponta do mouse, olha que interessante, ó. Nós vamos seguir esse caminho, isso aqui é o axônio dele, ó. Vamos continuar seguindo esse caminho. Você vê até onde que chega esse axônio. Ele continua aqui e ele chega aqui na área molecular, que é onde ele recebe informações. Eu falei axônio de novo, é dendrito. Ele recebe informações que vêm de várias regiões do cérebro para ser processada e ele mandar essa informação para a área pré-central e essa área gerar, por exemplo, um movimento. Ó. Fica bem claro aqui, você vai ver. Parece que isso aqui não quer parar, não. Vamos dar uma melhorada aqui. Vai ficar bem claro, essa célula aqui, por exemplo, essas células que parecem aranha, elas são células granulares, essas menorzinhas, né? Isso aqui. Esse aqui é um neurônio motor raro de se ver nessa região, né? Mas ele tem característica motora. O resto aqui, ó, são células granulares, bem pequenininhas, que são células que apresentam muitos dendritos muito ramificados, com axônio muito curto. São as células responsáveis pelo pensamento, pelo raciocínio, de um modo geral. Isso aqui é da região parietal. Essa é a estria de Ballinger. E aqui ficou mais claro, essa célula aqui é uma célula granular, Aqui não tem célula motora evidenciada, é uma região de células granulares. Olha que essa marcação, ela marca poucos neurônios, ninguém sabe por quê, mas o cérebro é recheado, né, lotado de neurônios. O sistema neural periférico é um sistema neural formado de fibras, feixes e tratos. É muito importante você saber que é melhor usar fibras aqui, porque não existe nervo dentro do sistema neural central. Existem tractos e feixes. E os tractos e feixes fora do sistema neural central são chamados de nervos. Há 2 tipos de fibras aqui, né? A fibra que tem mielina, elas apresentam uma grande quantidade de membrana, portanto, de lipídio envolvendo o axônio. Você pode observar aqui, ó, isso aqui é um oligodendrócito, logo sistema neural central. E existe uma distância entre 2 mielinas, ou 2 tubos de mielina, chamado de nó de Ranvier. Aqui ele chamou de nó neurofibroso, não faz sentido. Pelo menos até o momento nós não vimos esse nome, né? Não, eu usei isso por causa do nome, mas neurofibroso não faz muito sentido. Estão aqui, mais uma vez, a camada de mielina, o axônio e aqui o nódulo de Ranvier. Aqui em cima, veja que isso aqui é oligodendrócito, sistema neural central. Aqui são as células de Schwann, no sistema neural periférico, formando os nervos. Aqui o citoplasma das células de Schwann, e em que ela envolve, olha que interessante, várias pequenas ramificações
que são os axônios, e aqui o núcleo da célula de Schwann. Essa região aqui, ó, que fica aberta, é chamada de mesaxônio, né, onde ela envolve esses vários axônios para formar um nervo. As fibras amielínicas, não é que ela não tem envolvimento, mas é pouco, não chega a formar mielina, vamos dizer assim. Ocorre a passagem da informação no sistema neural. Eu vou fazer a primeira explicação aqui e talvez depois nós temos um vídeo. Essa explicação em detalhe, né, ela é vista na fisiologia, mas vamos trabalhar aqui. Essa região aqui é a região normal do axônio, em que dentro tem maior quantidade de cloreto, de potássio, e fora tem maior quantidade de sódio. Então a parte interna ela é negativa no processo normal. E na parte externa, a membrana é positiva dentro do processo normal. Aí você pode perguntar, né, quase todo mundo pergunta, por que é negativa se o potássio é positivo? É por causa da quantidade de fosfato que tem aqui dentro e de cloreto, cuja soma dá carga negativa. Quando se faz um estudo fisiológico e coloca-se um eletrodo, um microeletrodo, normalmente é feito com neurônio gigante de lula, que são vistos até olho nu, um tipo especial de neurônio. E aí você realmente mede uma carga negativa dentro do citoplasma do axônio e do neurônio. Quando passa alguma informação por neurotransmissor ou um toque, por exemplo, os canais de sódio se abrem, o sódio penetra dentro do axônio, gerando uma positividade. E o potássio sai através dos canais de potássio, gerando uma negatividade externa e uma positividade interna com uma inversão de cargas. E o impulso ele passa dessa forma, dessa maneira. Então ele vai passando canal por canal. Mas então como que ele volta ao normal? Ele volta ao normal pela bomba de sódio e potássio. A bomba de sódio e potássio na membrana pega o sódio, joga para fora, e o potássio joga para dentro. Tá? É uma bomba que funciona às custas do ATP. Ok, a propagação pode acontecer nos dois sentidos, mas a informação só passa num sentido, né? Só passa do axônio para o dendrito, do axônio para o corpo celular e assim por diante. Aqui embaixo está mostrando o nódulo de Ranvier. Então, existe uma diferença de coeficiente eletroquímico. A despolarização, entrada de sódio e saída de potássio, acontece só no nódulo. Aí a carga negativa, o sódio, ele se movimenta, não é só nessa direção, mas ele se movimenta rapidamente, muito mais rápido do que a entrada dele no nó. E aí ocorre a despolarização no outro nó. Isso é que é chamado de impulso saltatório. Ocorre de maneira mais rápida. Aqui embaixo, ó, se a gente desconsiderar, né, o nódulo, a bainha de mielina, olha o que vai acontecer. Tem que passar, como aqui em cima, tem que passar ponto por ponto. Nesse caso, que pode ser considerado uma doença desmielinizante, como por exemplo a esclerose múltipla, essa parte da mielina é destruída. E a mielina funciona como isolante, ela não permite a passagem do sódio para fora nessa região, ele tem que passar dentro do axônio. E aqui embaixo, você observar, com a bainha de mielina destruída, ele sai. Então, no que ele sai, o potencial chega muito baixo no próximo nó de Ranvier, e a pessoa, quando tem essa degeneração da bainha de mielina, as funções neuronais são perdidas de um modo geral. Aqui do lado direito, uma representação muito bonita da mielina, né? E a maneira como a célula de Schwann organiza em torno de um nervo. Observe aqui é o núcleo da célula de Schwann, aqui é a célula de Schwann,
E aqui ela pegando vários nervos, né? Então essa região aqui é chamada mesaxônio. É uma bonita imagem para entender um pouco dessa questão da bainha de mielina. Isso aqui é um vídeo interessante sobre a passagem da informação. O impulso nervoso é uma corrente elétrica que viaja ao longo do neurônio graças ao movimento de íons através de canais voltagem dependente localizados na membrana plasmática do neurônio. Quando um neurônio está em repouso, existe uma diferença de cargas elétricas entre o interior e o exterior da célula. Essa diferença é produzida e mantida em sua maior parte por transporte ativo através de bombas sódio-potássio. As bombas levam sódio para fora da célula e potássio para dentro. Dessa maneira, o interior da célula em repouso tem maior concentração de potássio e o seu exterior tem maior concentração de sódio. Devido à presença de outros íons de carga negativa que ficam aprisionados no interior da célula, o resultado final é o meio interno da célula negativo e o meio externo positivo. Essa diferença de cargas entre o meio interno e externo da célula é chamada de potencial de repouso da membrana. Um impulso nervoso inicia quando o estímulo chega à membrana plasmática do neurônio, causando a abertura de canais de sódio. Os íons de sódio entram na célula, diminuindo a diferença de cargas elétricas naquele local. Se essa diferença chegar a um limiar, outros canais de sódio voltagem dependente se abrem. Isso permite a entrada de grande quantidade de sódio na célula, a ponto de despolarizar aquele local, invertendo o potencial de membrana. A despolarização se move ao longo da membrana do neurônio, permitindo o potencial de ação ou impulso nervoso. Mudanças ocorrem atrás do potencial de ação para restaurar o potencial de repouso da membrana. Os canais de sódio se fecham e canais de potássio se abrem. Isso resulta em um rápido fluxo de potássio para fora da célula, repolarizando a membrana, de forma que o interior da célula volta a ser negativo e o exterior positivo. As bombas de sódio e potássio, então, normalizam as concentrações de sódio e potássio dentro e fora da célula. Bem, visto isso, né, você pode ler com mais detalhes um texto sobre a questão do potencial de ação. E aqui, ainda falando do tecido neural periférico e os nervos do tecido neural, observa que interessante aqui, ó, uma informação vinda da pele, passando por um axônio da célula sensitiva, né, que é pseudo-unipolar, com bainha de mielina. Aí o nervo que carrega a informação sensitiva, podemos dizer que em quase todos os casos, porque ainda existe alguma dúvida com o nervo safeno, carregam tanto informações sensitivas quanto informações motoras. Passa pelo gânglio sensorial, onde tem o corpo do neurônio sensitivo, chega à medula, esse é um interneurônio, um neurônio de associação, e vai até um neurônio motor. Esse motor desse tamanho, né, nesse corno anterior da medula, o neurônio motor alfa, que pelo mesmo nervo vai gerar informação para o músculo estriado e gerar um movimento, por exemplo. Então, isso aqui é o nervo, que está cheio de axônios. Envolvendo o nervo, existe uma estrutura chamada epineuro,
formada de tecido conjuntivo denso não modelado. Também envolvendo esse grupo aqui, ó, a ponta da linha está errada, né? Relacionada a isso, e aqui também o perineuro é essa estrutura rosada que está aqui, ó, bem bonitinho, que envolve feixes de axônios. E envolvendo grupos aqui dentro, essa parte rosa em volta aqui, ó, é chamada de endoneuro, tá? Aqui essa seta tinha que estar aqui mais embaixo, né? Um pouco, não nessa linha, e essa linha aqui é o perineuro, ok? O perineuro é formado por células apranadas. O nome correto não é achatada, o nome correto é apranado. Vamos arrumar isso aqui agora. Ver se você não esquece. Células aplanadas. Essas células aplanadas são células ligadas aos tecidos epiteliais, né, que geram envolvimento da região ali. O endoneuro é rico em fibras reticulares, como era de se esperar, porque ele envolve os órgãos, né, de maneira mais delicada. Em termos funcionais, tem 3 tipos de nervos. Os nervos motores, os sensitivos e os mistos. Os nervos derivados da medula, de acordo com os estudos, todos são mistos, como esse aqui, que tem informações sensitivas e informações motoras. Isso é chamado de misto. Os nervos completamente motores e completamente sensitivos são, por exemplo, os nervos cranianos. O nervo olfatório é completamente sensitivo, o nervo óptico é completamente sensitivo, o vestíbulo coclear é completamente sensitivo e o nervo vago completamente motor, que é o 10º par craniano. Então, os nervos cranianos apresentam essa característica funcional de ter só motor ou só sensitivo. Mas os nervos derivados da medula, da medula que existem a partir do gânglio sensorial, eles são mistos. E um dos nervos relacionados a acreditar que não seja misto é um nervo chamado safeno, que parece ser sensitivo, que existe na coxa, na região medial, mas ainda não se tem certeza disso. Também é informação que não vai servir para nada. Dentro do sistema neural periférico existem os gânglios. O que é um gânglio? É um conjunto de neurônios fora do sistema neural central. Dentro do sistema neural central nós chamamos de núcleos. Então, antigamente falava gânglios da base, lá no cérebro, né, que é um erro grave, correto é núcleos da base. Dentro desses gânglios, o gânglio comum, perto de toda a vértebra, é o gânglio sensitivo, que é esse gânglio aqui. É onde tem os corpos de neurônios das células sensitivas. Então, esse é um nervo raquidiano chamado nervo da medula, tá? E está aqui ligado. Só que nessa região aqui, ó, tem os neurônios associados aqui na medula, tá? Acima do corno anterior, nessa região medial, né, que é um corno lateral. Em alguns casos, esse corno lateral não existe na medula. Sai um nervo, que é um nervo do sistema neural autônomo, formando uma cadeia de gânglios chamado paravertebrais. Esses gânglios paravertebrais, quando ele está ligado à região torácica e parte lombar, ele é do sistema neural simpático. E quando esses gânglios estão na cabeça ou na região sacral, é do sistema neural parasimpático. São essas características. Aqui só para mostrar a estrutura de gânglios paravertebrais. O que tem aqui dentro desse gânglio? Aqui tem o chamado segundo neurônio do sistema neural autônomo, né? Que manda a informação para o órgão de aonde ele vai efetivar a função dele. Então, os nervos nos gânglios tem nervos sensitivos. Existe no crânio, no sistema neural autônomo,
parasimpático, e nos espinhais torácico e lombar, que são do simpático. Não pode esquecer aqui também, ó, que os sensitivos cranianos e sacrais estão associados ao parasimpático. Bom que você não esquece, né? Eu vou fazer essa diferença aqui já. Vamos arrumar isso aqui, ó. Cranianos e sacrais. Aí nós vamos colocar, ó, sistema neural. Não era para isso vir aqui não, mas vamos lá. Vamos fazer isso juntos, você nunca mais esquece desse negócio. Sistema neural parasimpático. E os espinhais, vamos colocar aqui torácico e lombar, ou tóraco-lombar, vou colocar o sistema neural simpático. Olha que interessante. Feito isso aqui, ó, talvez isso seja uma característica mnemônica, você não vai esquecer mais. É o que nós vamos ver aqui, ó. Essa região aqui, sistema neural parasimpático, região sacral, aqui, parasimpático, toda essa região aqui, ó, simpático. Então essa aqui é a cadeia simpática paralateral na medula. Essa aqui é a região parasimpática que pega a parte craniana e a parte sacral, né? E como funciona isso? Como que se organiza isso? Olha, se você acompanhar aqui, ó, aqui tem um neurônio que chega até o gânglio parasimpático. A partir do gânglio, chega a informação até o órgão. Esse primeiro neurônio é chamado de primeiro neurônio. E esse aqui é chamado de segundo neurônio. Mais fácil memorizar aqui. Pega o gânglio. Esse aqui é chamado de pré-ganglionar e esse aqui na frente pós-ganglionar. Tá? Não interessa a gente saber isso não, no momento, é só para ter uma ideia. Observe que no parasimpático, o neurônio, o primeiro neurônio, que é o pré-ganglionar, ele é longo e o gânglio está perto do órgão, no caso aqui é a glândula sublingual. Então, o neurônio pós-ganglionar é curto. Já no caso do sistema neural simpático, vamos pegar esse de T1, observe. O primeiro neurônio, ou pré-ganglionar, ele é curto. Já o segundo neurônio, observe, ele é longo. É uma das características dele. O primeiro neurônio, ou pré-ganglionar, tanto para o parasimpático quanto para o simpático, é a acetilcolina. Para os neurônios pré-ganglionares. Nos neurônios pós-ganglionares, no caso do simpático, continua sendo acetilcolina. No parasimpático, perdão. Continua sendo acetilcolina. E no caso do simpático, é a noradrenalina. São diferenças fisiológicas e morfológicas do sistema neural autônomo, né? A medula das adrenais, ela nasceu por migração de neurônios da crista neural. Então ela também é considerada um gânglio. A medula da adrenal, apesar dela receber a informação aqui, ó, ela também libera adrenalina e noradrenalina em grande quantidade. Mas nós não vamos entrar nesse detalhe. Então nós falamos da localização do simpático, do mediador químico pós-sináptico. Vamos aproveitar de novo e fazer um trabalho mnemônico. Quem que é o mediador químico pós-sináptico? A noradrenalina com pequena quantidade de adrenalina. É mais ou menos assim, 80% dos neurotransmissores noradrenalina, tá? E 20% aproximadamente adrenalina. E o mediador químico do parasimpático, do pós-sináptico ou pós-ganglionar, né? Então tem vários nomes. Primeiro neurônio, segundo neurônio, pré-ganglionar, pós-ganglionar, pré-sináptico, pós-sináptico. É a acetilcolina. É bom que
nessa situação a gente já vai melhorando a aula e você vai memorizando melhor. A distribuição dele nós falamos, né? No parasimpático crânio sacral, no simpático tóraco lombar. Aqui é apenas uma imagem para você ver a distribuição do sistema neural autônomo, né? O parasimpático, crânio sacral. O simpático, tóraco lombar. O neurônio pré-sináptico ou pré-ganglionar, curto, no caso do simpático. E o pós-ganglionar ou pós-sináptico, longo. O contrário se observa no parasimpático. Neurotransmissores. O estudo detalhado do neurotransmissor ele acontece mais em especializações, mas de uma maneira geral, ele tem a função de alterar o equilíbrio eletroquímico da membrana pós-sináptica, né? Que é essa aqui, ó. E também tem a função de alterar a transcrição e a tradução no núcleo da célula pós-sináptica. Ele trabalha alterando a permeabilidade da membrana para um impulso que seja tanto de excitação quanto de inibição, o PPSE e o PPSI. A condução saltatória, nós comentamos sobre isso, né, que ocorre no nódulo de Ranvier. Há basicamente 3 tipos de fibras em relação à velocidade da informação que passa pelas sinapses, que sempre tem um atraso. Fibras tipo A são fibras sensitivas de alta velocidade, que chegam a 120 metros por segundo. Então você imagina a velocidade de uma fibra óptica que leva a informação do seu olho até o lobo occipital. Se é 120 metros por segundo, então você imagina a velocidade dela em 15 centímetros mais ou menos, tá? Eu acho que numa aula passada eu falei quilômetros por hora, mas está errado, é metros por segundo. Não me lembro agora. A fibra tipo B é uma fibra mais lenta que varia de 5 metros por segundo a cerca de 80 metros por segundo. Que são fibras motoras, de um modo geral, principalmente de reações rápidas, né, quando você leva uma alfinetada. E as fibras tipo C são fibras lentas, com menores de velocidade de 5 metros por segundo, e são fibras normalmente dolorosas e de dor de cólica, que é aquela dor que ela vai se mantendo assim, ela vai doendo, a fibra lenta vai mandando a dor, parece que ela não tem pressa, né? E a pessoa tem uma dor muito forte, aí parece que vai melhorar, a dor volta de novo, só para atrapalhar, né? Essas são as fibras, inclusive, que em termos farmacêuticos, né, você tem fármacos específicos para fibra tipo C. Então, quando você compra um relaxador muscular, você está trabalhando com as fibras tipo A, principalmente, e fibras B. Quando você compra, por exemplo, um medicamento para dor de cólica, você está trabalhando com as fibras tipo C, os neurotransmissores são diferentes. Nós temos vários neurotransmissores, eu já citei antes, né? A acetilcolina é a mais comum, mas tem a noradrenalina, a adrenalina, a serotonina, a glicina, o GABA, tem o chamado peptídeo P, e assim por diante. Num estudo mais detalhado do sistema neural, a gente verifica as ações de cada um deles. Um dos mais famosos hoje é a serotonina, que é responsável ali, né, pela busca do prazer nas ações, né, no cérebro. E esse neurotransmissor ele precisa existir para o indivíduo, por exemplo, evitar depressão. Aí, o medicamento é um recaptador de serotonina. O que é esse recaptador? Está vendo aqui o neurotransmissor sendo jogado, depois ele é quebrado, né?
Então, você precisa recaptar isso aqui para que ele possa voltar a fazer o efeito dele, porque essa membrana, essa substância não é degenerada. Então, a serotonina gera o medicamento, né? No caso, entre eles, talvez seja o escitalopram, um dos mais conhecidos, né? A lamotrigina. Eles jogam de volta o mais rápido possível para gerar a ação aqui. E outras vezes, você tem no caso do mal de Parkinson, desculpa, o mal de Alzheimer, em que a acetilcolina é o neurotransmissor. Então, para ela não ser quebrada em acetil mais colina e continuar gerando a ação, você coloca um medicamento que evita a ação da acetilcolinesterase. Então você tem uma anti-acetilcolinesterase nesse caso. E esse é um tipo de ação de medicamento no sistema neural central. Aqui apenas para ilustração as funções gerais dos neurotransmissores para quem tiver curiosidade. Aqui um caso muito interessante é a degeneração e regeneração das fibras neurais. É algo interessante, uma bainha de mielina normal, uma bainha de mielina lesada, nós falamos da esclerose aqui. Acontece que apesar do neurônio não sofrer mitose, ele pode regenerar o axônio dele. Então, nesse caso aqui, ó, o axônio foi cortado, por exemplo, num ferimento profundo, num acidente de carro, uma lâmina cortante. O que acontece aqui, ó, é essa ramificação do axônio, vamos dizer, anterógrado. E as células de Schwann começam a se organizar para direcionar esse axônio. Esse momento aqui, isso aqui é chamado de neuroma, essa ramificação. Esse neuroma gera despolarizações contínuas, a pessoa se sente incomodada durante esse processo, porque ele pode ser doloroso e gerar várias sensações. A mielina se reorganizando, o neurônio consegue achar o caminho dele. Que isso é importante. O que o neurônio acha o caminho dele, ele então volta, o músculo volta a trabalhar. Observe aqui esse desenho menor que o músculo tende a degenerar quando ele não tem informação neural, o músculo volta a regenerar. A importância da fisioterapia nesse tratamento. Digamos que o indivíduo então teve um ferimento tão grave que precisou amputar a perna, aí o neurônio não vai encontrar o caminho. Então esse neuroma aqui chama neuroma de amputação. Não ocorre o encontro com a estrutura final, por exemplo, um axônio que chegaria lá no pé. Então isso é uma situação interessante porque muitas vezes a pessoa ela sofreu a amputação e ela fala assim, olha, eu estou com o meu dedinho coçando, mas o dedinho não está lá. Aí isso foi chamado de dor fantasma, até que se entendesse isso. Esse neurônio, ele descarrega na busca de encontrar o caminho dele. No que ele descarrega, os neurônios sensitivos recebem uma informação com dor, com coceira e com várias sensações na região que foi cortada. Porque os axônios e os neurônios daquela região não foram destruídos na medula, apesar de que com o passar do tempo ele vai ser destruído. Então nós temos aqui, para a regeneração total de um neurônio num determinado local, cerca de 3 meses, né, para reorganizar isso. Depois, se o neurônio não conseguir achar, através do axônio, o local dele, né, o alvo dele, forma esse neuroma de amputação aqui. É muito interessante você ver que como é que uma cirurgia, uma neurocirurgia, vai arrumar a célula de Schwann que é microscópica. Não arruma. O que o neurocirurgião faz é pegar o epineuro e fazer uma sutura com o epineuro que foi cortado. Ou que sobrou alguma coisa. Aí isso facilita o trabalho da célula de Schwann para achar a região alvo. Aqui é para mostrar uma coisa assim meio assustadora, que isso aqui são neurônios envelhecidos. Ó. Esse aqui é um neurônio piramidal de um jovem.
de um adulto idoso e de uma pessoa bem idosa. Aqui embaixo, a mesma coisa, só que em cima é de rato, embaixo é de humano, de uma pessoa que vai envelhecendo. Isso não acontece se você mantiver o cérebro ativo, com leituras, com trabalhos intelectuais de uma maneira geral. Não ocorre uma decrepitude como essa. Mas quando isso não acontece, a tendência dos neurônios é funcionarem menos e, evidentemente, gerar demências. E um caso assim bem assustador, isso aqui foi publicado há um bom tempo numa revista americana muito importante, a PNAS. Esse aqui é um estado normal de um neurônio, vamos considerar assim. E o indivíduo, depois de muito estudo, mostrou que esse aqui é o estado de um neurônio de uma pessoa drogada, jovem até. Você ter uma ideia das alterações de tamanho morfológicas, as alterações em termos de neurofilamentos, as alterações em termos de estruturas bioquímicas, né, que são várias. Então, não somente o neurônio, ele se torna envelhecido mais cedo. Esse aqui, ó, ele está falando principalmente de álcool, né, de indivíduos que ingere álcool em grande quantidade, quando jovens, os neurônios são menores e eles têm uma atividade bioquímica bem menor também, apenas para curiosidade. E terminamos aqui a aula de sistema neural. Espero que vocês aproveitem e até a próxima aula.